De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico. Contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com. A rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF. Valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico por radioletras.com nesta terça-feira, 18 de agosto de 2020. Começamos acrescentando uma palavra a nosso vocabulário. A palavra de hoje: probo. P-R-O-B-O. Probo é um adjetivo que significa de caráter íntegro, honesto, justo, reto, confiável. Por exemplo, era conhecido como um homem probo, de conduta reta e que sempre exerceu as suas funções com muita austeridade e responsabilidade. Gilson Alencar para radioletras.com. Obrigado, Gilson. E agora vamos a ouvir um conto do Bom Baiano de Ramanso, nosso amigo, nosso colaborador. Conta aí, Astro Gildo Miyagi. Olá, Raul. Satisfação participar do Mosaico da Rádio Letras. Sou o escritor Astro Gildo Miyagi e vou ler o conto Os Milagres de Santa Mariquinha, do meu livro A Curva do Vento. A matriarca de uma das famílias mais importantes da região foi acometida de mal súbito e conduzida ao hospital. Conhecido pela saúde de ferro, diziam que a ida ao médico era só para mostrar que Dona Mariquinha, com 74 anos, tinha coração de menina. O caso mostrou-se grave e a enferma foi conduzida à capital entre a vida e a morte. Promessas foram feitas para que ela voltasse sã e salva, mas, em vez disso, foi um caminhão carregado com mármore e bronze. Foi direto ao cemitério, que estava com os portões trancados. O motorista apresentou a nota fiscal ao encarregado do cemitério, Geraldo Bueno. Após minutos adivinhando o significado das letras, pois sua leitura era fraca, Geraldo perguntou o que era aquilo. O motorista informou ser uma carga de mármore e de bronze, tendo como destinatária Mariquinha Ferreira. Geraldo Bueno levantou o cangote, pediu desculpa e disse não poder receber a carga. Primeiro, porque não era dele. Depois, ninguém lhe passou ordem para receber. O motorista explicou que o mármore e o bronze era para fazer mausoléu de alguém que morrera na cidade, certamente parente da destinatária. Aí foi pior. Geraldo firmou convicção. Moço, Dona Mariquinha está doente na capital. Saiu daqui entre a vida e a morte. Como é que mandou um caminhão de mercadoria para ela mesma? O motorista tentou explicar, não sei qual que é a mercadoria. Era mármore e bronze para construir mausoléu de defunto. Aí ficou mais difícil ainda. Geraldo contestou. Um caminhão deste tamanho entupido de mármore não é só para uma sepultura, moço. E tem mais. O povo diz que construir mausoléu, como o senhor falou, antes da pessoa morrer, é agouro. Ninguém quer que Dona Mariquinha morra, então não vou receber, me dê licença. A situação caminharia ao conflito não fosse a chegada de João Rico, filho de Dona Mariquinha, que mediou a solução. Queria homenagear a mãe construindo o maior e mais bonito mausoléu do São Francisco. Por isso, mandou vir o material direto da fábrica. Geraldo não aceitou a desculpa. Não está vendo, seu João, que é coisa demais para fazer uma sepultura? Depois, o senhor não sabe que sepultura antes da pessoa morrer é agouro e a morte vem mais cedo? Pois aqui só entra qualquer coisa para sepultura, o mausoléu de Dona Mariquinha depois da morte dela. João Rico argumentou ser decisão da família e iria sim descarregar o material, mas tal não aconteceu. O mármore foi descarregado na loja recém-construída por João Rico. A cidade tomou parte nas discussões. O safado queria mesmo era abrir loja de coisa de defunto. Não deixou nem a velha morrer.
A fiscalização tributária baixou na loja, cobrou uma fortuna de imposto se não comprovasse a destinação das mercadorias. Para livrar-se do pagamento, João Rico resolveu construir o mausoléu, mesmo tendo de comprar o espaço da metade do cemitério. O resultado foi que a velha não morreu. Retornou da capital gorda e forte e reassumiu os negócios. Com o apoio da comunidade, decidiu transformar o enorme mausoléu em igreja, doando-o à paróquia. A inauguração foi um festão, até o bispo veio prestigiar. Em homenagem à cura de Dona Mariquinha, o novo templo foi denominado Igreja da Ressurreição, que virou destino de romeiros em busca da regeneração do corpo e da alma. Anos depois, o peso da idade obrigou Dona Mariquinha a passar o comando dos negócios ao filho João Rico, com a obrigação de entregar mensalmente à mãe dinheiro suficiente para sustentar 20 famílias. 2 auxiliares acompanhavam a Boa Senhora, transportando o dinheiro nos bolsos do avental. Ao sinal de Dona Mariquinha, entregavam certa quantia previamente separada à pessoa necessitada. Essa foi a rotina até quando Deus quis. No dia de seu aniversário, trouxeram um lindo buquê de violetas. Sentada na poltrona preferida, Dona Mariquinha cheirou as flores e, sem nada sentir, fechou os olhos e morreu. A notícia da morte espalhou-se e chegaram romeiros como nunca se viu. O velório prolongou-se por 5 dias. Sem nenhum preparo, o corpo permaneceu sereno como se vivo estivesse. Os fatos eram tão verdadeiros que muitas pessoas, comandadas pelo padre Josemar, diziam ser Mariquinha a reencarnação de Bernadette, a santa que vivera na França no século XIX. Assim, debaixo de choro e muita fé, a matriarca foi sepultada no mausoléu feito teoricamente para ela, ao lado do esposo fazendeiro de Carnaúba e do filho João Rico, que, por obra do destino, sofreu infarto fulminante no primeiro dia do velório da mãe. A cidade cresceu e atraiu pessoas de todo o mundo em busca da santa mais original que se tem notícias. Na última pregação, o bispo anunciou já ter iniciado o processo de beatificação de Mariquinha. Não acredita? Experimente fazer um pedido com fé e espere o resultado. Para encerrar, eis o nome completo de Santa Mariquinha. Aliás, de Dona Mariquinha, Maria Eudóxia Guanais, minha avó de criação, a quem muito amo. De família nobre, viu-se obrigada a sobreviver da renda de doces que fazia. Aliás, dava o ponto manejando um bocadinho do doce nas costas de um pires. A avó Mariquinha morreu nos meus braços, quando o rádio falava meu nome como aprovado no vestibular para ingresso na Universidade da Bahia. Pedi a graça de homenageá-la um dia e faço agora, santificando-a. Deus a tenha, minha avó, minha querida avó. Obrigado, Astro. E agora vamos aqui em Mosaico, por radioletras.com, a iniciar um novo espaço, uma nova sessão. Entrevistas. ¡Jaja! A partir de hoje vamos a começar, pelo menos uma vez por semana, a entrevistar algum amigo. A rádio é serviço. A rádio tem que estar ao serviço da leitura, da literatura, dos escritores, dos amantes das letras. E vamos fazer isso, escritores entrevistando escritores. Hoje começamos com Gilson Alencar entrevistando a Daniel Barros. Ouçam. Olá, meu nome é Gilson Alencar. Hoje a radioletras.com inicia seu ciclo de entrevistas com o autor, o escritor Daniel Barros. Ele foi indicado recentemente como finalista do International Latino Book Awards 2020. Vamos conversar com ele. Daniel, como você recebeu a notícia de que seu livro Canto Escuro está na final do
International Latino Book Awards 2020. Quais são as suas expectativas? Bem, Gilson, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Estou muito honrado em participar e conceder essa entrevista para você. E quanto ao prêmio, realmente foi uma surpresa, me pegou de surpresa. Eu não esperava ficar entre os finalistas. Eu participei, né? Mas por assim até insistência de um colega meu que participasse do prêmio. E com a pandemia acabei até me esquecendo que tinha enviado os livros para o concurso. E quando recebi o e-mail, foi uma alegria muito grande. Foi um momento de ser finalista de um prêmio internacional de língua latina. É motivo de muito orgulho. Estar na final já é um motivo de muito orgulho. É a primeira vez que você participa dessa premiação? Qual a importância dela para os escritores brasileiros? Esse meu livro, O Canto Escuro, é a minha quarta publicação. Eu, eu não participei nos anos anteriores com os outros livros desse prêmio, é a minha primeira participação com o Canto Escuro. Eu acredito que eu tenha amadurecido um pouco mais nesse livro e realmente é a minha primeira participação. Quanto à importância, eu acho que esse prêmio internacional da língua latina, ele dá uma projeção maior para o escritor fora do país, né? Porque ele é um prêmio que é divulgado em todos os países de língua espanhola e portuguesa e, portanto, nos proporciona uma visibilidade maior do nosso trabalho. Quando você lançou O Canto Escuro, gostaríamos que você falasse, em linhas gerais, do que trata o livro. Canto Escuro foi lançado em maio de 2019. Ele narra a história de um funcionário público que trabalha numa administração com licitações públicas. E ele se depara com uma forte suspeita de corrupção e tenta, de alguma forma, resolver essa situação. Ele contacta uns amigos que são policiais e passa a compartilhar essas informações que ele suspeita desses amigos. Mas paralelo a isso, tem a vida pessoal dele, né? O livro é dividido em 3 partes, né? E não linear. A parte final, a gente começa praticamente pela parte final no livro, onde ele se encontra numa situação muito difícil no relacionamento. Ele é casado com uma mulher muito ciumenta e paralelo a isso, os problemas de corrupção no trabalho o deixam meio numa crise existencial. Aí na segunda parte ele volta para quando ele ainda não era casado, que era solteiro, e quando ele descobriu as primeiras suspeitas de corrupção na repartição. Contactou esses amigos policiais e assim iniciou o trabalho junto com os policiais para tentar descobrir se realmente estava acontecendo e quem estava no comando desses movimentos, dessas fraudes em licitações públicas. Ou seja, é um tema bem atual, né? Mas ao mesmo tempo é um tema atual, mas um tema recorrente, né? Um tema recorrente na política brasileira. Fale um pouco da sua carreira de escritor, quantos livros você já lançou e quais os desafios de ser um escritor. Bem, eu comecei a escrever muito cedo, ainda na escola, na universidade, escrevendo para periódicos, para revistas acadêmicas, na escola e na universidade, mas publiquei já bem mais tarde. Minha primeira publicação foi em 2011, o meu livro O Sorriso da Cachorra. Depois veio O Enterro Sem Defunto, que é um romance policial,
que foi publicado em 2013. O terceiro, Mar de Pedras, que é um livro bem próximo da literatura de Jorge Amado, que se passa numa ilha no interior de Alagoas, e que existe um conflito entre a população e o prefeito da cidade, que é um filho de deputado, e como é comum no Brasil, né? A política parece que vai passando de pai para filho, e esse prefeito na cidade, ele praticamente nem mora na cidade, ele só vai na cidade 2, 3 dias por semana. E o Canto Escuro é meu último livro, foi publicado, como já falei, em maio do ano passado. Já estou com outro livro em fase de revisão e com outro livro que eu comecei a escrever, mas parei por conta de trabalhar na revisão desse livro meu que tá pronto praticamente. Então, quanto à vida de escritor no Brasil, eu acho bem complicado, né? Porque a gente tem um mercado de livro muito pequeno, o Brasil consome muito pouco literatura, e como se não bastasse, né? A gente agora tem um governo que pretende taxar os livros, né? Colocar imposto em cima dos livros. Ora, se a gente já tem dificuldade de vender, de ler, a população no modo geral, essa ideia de taxar livro é realmente um absurdo. E isso retrata como é a situação, como vive o escritor brasileiro, né? E agora, nessa pandemia, por exemplo, que não está tendo feira literária, não está tendo encontros, que realmente, na realidade, é o que dá a renda do escritor, são as participações em feiras e bienais, como agora está parado, a situação está ainda pior. E com a taxação que o governo pretende em cima do livro, que apesar de não ter taxação, o livro brasileiro já é muito caro, imagine com a taxação, que a princípio seria de 10 a 12% em cima do livro. Um livro mais barato vai custar 60, 70 reais, o que impossibilita, com certeza, o comércio livreiro no país. Daniel, a gente está chegando ao fim da entrevista. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui na radioletras.com, mas antes disso, eu gostaria que você deixasse alguma dica, que você pudesse falar alguma coisa para aquele escritor que está começando agora na carreira, quais os desafios que ele vai ter que enfrentar nessa jornada de escritor aqui no Brasil. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Bem, eu teria 2 dicas que eu acho que é importante, fundamental para o escritor. Primeiro é ler muito. O escritor que não lê, eu não sei nem como pode existir o escritor que não lê, né? Então a primeira dica seria ler muito, e a segunda seria escrever todos os dias. Pegar o texto, nem que seja para mudar uma vírgula, para mudar um ponto, para fazer uma releitura, você todo dia ter contato com o texto. E não desanimar, né? Não desanimar, porque, como a gente já falou, né, o mercado livreiro no Brasil é muito restrito. E então, a gente, se começar achando já que vai escrever um best-seller, que vai estourar, nos causa uma grande frustração quando isso não acontece. Mas eu acredito que nós escrevemos por uma coisa maior que existe no escritor, e não simplesmente para uma questão de mercado. Então, seria isso, ler muito e escrever sempre, escrever todos os dias. E revisar. O livro nunca fica pronto na primeira escrita, enfim, esse contato, e depois de concluído o livro, eu acho que é bom dar um tempo, né, deixar ele guardadinho lá, e depois voltar uns 2, 3 meses depois e fazer uma releitura, porque aí você já vê com outra visão diferente da que você construiu o livro. Então, basicamente seria isso. Eu quero agradecer também aí
pelo convite para a entrevista e nos colocar à disposição. Vamos aguardar o resultado do concurso será dia 12 de setembro, mas desde já eu já me considero um vencedor de estar entre os finalistas. Então eu quero lhe agradecer e me colocar à disposição para o que for, para um outro bate-papo, se for interessante. Um forte abraço e vamos em frente. Obrigado, Arinson, por realizar a primeira entrevista para nosso ciclo. Saudações para Daniel Barro, nosso amigo e colega, um dos mais atuantes escritores policiais do Distrito Federal. Radioletras.com, todos os dias 13 horas, de segunda a quinta, Mosaico. Me acompanha Arinson Tavares e Gilson Alencar. Sexta-feira fazemos Tordesillas, bilingüe multicultural para los latinoamericanos. Me acompañan Shani Tugore y Salvador Vico. Sábado de Historia con Verónica Vicencio y Simas, o programa que está bombando para baixinhos, para pai também. E os domingo, André Pudding faz literato. Você pode escrever para nós, radioletra2020@gmail.com. E agora, nos vamos ouvindo música. Cidade Nua, a música del maestro Renio Quinta e quem canta seja Célia Porto. Tchau, até amanhã.
Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.